diversão. Ele odeia tudo que faz uma criança feliz. Eu queria tanto ser amiga de uma criança. A gente vai atrás deles. Exatamente o que eu ia dizer. Alguém tem que nos ajudar. Eu fiz alguns amigos. Você fez amigos? O Yuri fez amigos. Com novos amigos pra lá de especiais. É claro que a gente ajuda. Yuri, Lili e Matt vão embarcar na maior aventura de todas. Amigãozões. Vamos salvar! Agora eles desistem. Eles nunca vão desistir. Prepare-se. Você vai reencontrar seus amigos. Fazer novos amigãozões. Acho mesmo que podem escapar de Dudu. E se encantar com novas músicas. Junte-se a Golias e toda a turma em uma história inédita. Meu I wish Baby Elsie could see this.